Charles Manson não é, antes de tudo, uma história sobre crimes. É uma história sobre interpretação, sobre o momento em que alguém deixa de ouvir o mundo e passa a acreditar que o mundo fala só com ele. Manson não criou uma filosofia sólida. Ele criou um eco, um reflexo do vazio de pessoas que precisavam desesperadamente de sentido. Ele acreditava que músicas diziam verdades ocultas, não verdades artísticas, verdades existenciais, mensagens secretas esperando alguém especial para decifrá-las. A música dos Beatles, por exemplo, não era arte para ele, era revelação. Quando uma canção deixa de ser pergunta e vira resposta absoluta, a arte morre e o delírio começa. E é aqui que entra Helter Skelter. Helter Skelter era só uma música, caótica, intensa, quase uma provocação sonora. Mas Manson não ouviu um som, ele ouviu uma profecia. Ele acreditava que a música anunciava um colapso do mundo, uma ruptura inevitável, um destino escrito nas entrelinhas. Não porque a canção dissesse isso, mas porque ele precisava que dissesse. Esse é um dos erros filosóficos mais perigosos. Quando toda metáfora vira verdade literal, quando tudo vira sinal, quando o mundo inteiro parece estar mandando mensagens pessoais, nem tudo fala com você. E quando tudo parece falar, é porque o silêncio interior se tornou insuportável. Manson também sonhava em ser músico. Queria reconhecimento, palco, voz. Circulou pelo meio artístico. Teve contato com gente famosa, inclusive com um baterista de banda conhecida da época, que por um tempo viu nele apenas um sujeito estranho, excêntrico, deslocado. Esse detalhe importa muito, porque o mal raramente entra gritando. Ele entra pedindo atenção. Ele entra como alguém ferido, incompreendido, carismático. O manipulador não invade, ele se aproxima. Charles Manson não liderava pela força, ele liderava pelo vazio. Seus seguidores não eram monstros. Eram jovens quebrados, perdidos, sem identidade sólida, sem pertencimento, sem direção. Ele não dizia quem eles deveriam ser. Dizia algo mais perigoso. Eles não eram nada. E quando o eu desaparece, obedecer deixa de parecer violência. Passa a parecer alívio. Pensar dói. Duvidar cansa. Questionar dá trabalho. Seguir alguém que promete respostas prontas é confortável. E é exatamente aí que mora o perigo de seguir líderes errados. Toda filosofia que elimina a dúvida, despreza o pensamento crítico, exige entrega total e promete uma verdade escondida. Não é libertação. É controle velado. Gurus manipuladores não dizem, eu quero te dominar. Eles dizem, eu te entendo como ninguém. O mal mais eficiente não é o que se impõe pela violência, mas o que se disfarça de amor, de acolhimento, de liberdade, de iluminação. Helter Skelter não criou o delírio. O delírio sequestrou a música. E isso não acontece só com canções. Acontece com livros, com ideias, com discursos políticos, com líderes espirituais, com gurus modernos. Sempre que alguém diz, só eu entendi o verdadeiro significado, acenda o alerta. A filosofia não fecha o mundo, ela abre perguntas. Charles Manson não criou uma filosofia, ele explorou a ausência dela. E essa história não pertence aos anos 60. Ela se repete hoje, em líderes carismáticos, em vozes que prometem sentido absoluto em troca da sua autonomia. Nem toda arte é profecia, nem todo líder merece ser seguido. Pensar dói, mas entregar o pensamento a outro custa muito mais do que imaginamos. O caso de Charles Manson não é apenas a história de um homem que cometeu crimes terríveis. É a história de como o vazio, a necessidade de pertencimento e a busca desesperada por respostas podem transformar pessoas comuns em instrumentos de alguém que promete ter todas as respostas. Talvez seja esse o aspecto mais perturbador dessa história. Manson nunca teve um exército. Nunca ocupou um cargo de poder. Nunca governou um país. Ainda assim, conseguiu convencer outras pessoas de que seus delírios eram uma verdade absoluta. A filosofia nos lembra que o pensamento crítico não é um luxo, é uma necessidade. Questionar, duvidar e refletir são atitudes que nos protegem da manipulação. Sempre que alguém exige obediência cega, elimina o diálogo ou se coloca como dono da verdade, o perigo começa a aparecer. A história de Charles Manson terminou na prisão, mas o mecanismo que ele utilizou continua existindo. Ele pode surgir em líderes, movimentos, grupos ou até em pessoas comuns que oferecem respostas simples para problemas complexos e pedem
Em troca, apenas uma coisa: que você deixe de pensar por si mesmo. Por isso, estudar casos como esse não significa admirar seus protagonistas. Significa compreender como a manipulação funciona para que possamos reconhecê-la quando ela surgir novamente. Se este vídeo fez você refletir, deixe o seu like e escreva nos comentários a sua opinião. Você acredita que esse tipo de manipulação ainda acontece nos dias de hoje? Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal 4 Atos e ative o sino para não perder as próximas análises. E agora eu convido você a assistir ao nosso vídeo sobre a verdadeira história por trás da música Zombie, do The Cranberries. Nele mostramos como uma tragédia real deu origem a uma das músicas mais marcantes da história do rock. E por que sua mensagem continua tão atual? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo